A disciplina te liberta e te dá proteção. Parece que a disciplina é uma coisa chata, cansativa, mas ela é a que vai te colocar em ordem para que você plante hoje e colha amanhã. A gente vai continuar hoje os ditados de Salomão, que reúne muita sabedoria. E eu quero que você venha comigo para você acessar esse novo nível de inteligência. Vamos lá? Coloca a mão no coração, acesse o seu pulsar, acesse a maravilha que é a vida. Sim, a vida. Senhor, obrigado por mais esse tempo. Obrigado por estar sempre do nosso lado, sempre nos guiando, sempre presente. Que possamos abrir a porta para que o Senhor esteja realmente agindo em nossas vidas, trazendo a sua sabedoria para que a gente possa melhorar cada dia mais o nosso dia e o dia das pessoas que estão conosco. Abra nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa acessar a sua sabedoria, a sua verdade, a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então a gente vai continuar hoje com Provérbios, capítulo 23, versículos de 12 a 21. E a primeira parte é de 12 a 14. E diz o seguinte: dedique a disciplina ao seu coração e aos seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara. Ela morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará de sepultura. Uau! Aqui é muito profundo, né? Porque ela não está falando de violência e nem de ira. A Bíblia está te trazendo que como você deve viver. Porque você sendo o exemplo de disciplina, o seu filho, a sua filha vai seguir o seu caminho. Ela segue pelo exemplo. A criança segue pelo exemplo. Então, se você está vivendo uma vida desorganizada, bagunçada, corrida, cansativa, se você está sempre correndo atrás do urgente, você não está tendo disciplina no seu dia a dia. E seus filhos estão vendo isso. E eles vão passando aos poucos a seguir esse modelo. E lá na frente, eles vão estar sofrendo as mesmas coisas que você está sofrendo hoje, por não ter disciplina. E vou te dizer mais, a disciplina, ela garante que você tenha um futuro bom. Você vai ver. Depois a gente vai do 15 e o 16. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Nada traz mais alegria para os pais do que ver os seus filhos andando, com sabedoria e honra, não é verdade? Então, e Deus também. Deus também fica alegre quando Ele vê que a gente está fazendo bem, que a gente está escolhendo andar com integridade, com ordem, com disciplina. E assim, e isso tem que acontecer mesmo quando ninguém mais está vendo. Quando você está sozinho, sozinha no quarto, na sua casa, no seu trabalho. O trabalho é um lugar que eu vejo que as pessoas às vezes saem muito, Elas se mantêm ali enquanto o chefe está presente, enquanto o sócio está ali vendo, ou quando o funcionário está ali olhando, observando,
mas quando está sozinho ou sozinha, sai da disciplina, já não segue a regra, ninguém tá vendo. E disciplina faz com que a gente assuma um compromisso com a gente mesma. Que o certo é o certo, independente de lugar e de quem está. Porque a gente tem que lembrar, Deus está com a gente o tempo todo. E se ninguém estiver vendo, Deus está vendo. E você não tem que fazer porque Deus vai me castigar. Não, você tem que fazer porque é certo. E agora vamos ler o 17 e o 18. E diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Que legal, né? Então assim, não inveje, foque em Deus, leia a palavra, ore antes de tomar suas decisões, antes de sair fazendo as coisas atropeladamente. Isso também faz parte da disciplina. Orar antes, sabe? E eu já falaria, já começa o dia orando. Acordou, já ora. Eu tenho o hábito de já orar a hora que, antes mesmo de sair da cama. Então assim, eu acordei, senti que eu tô viva, eu já agradeço. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais essa graça de viver mais um dia. Porque é isso, todos os dias a gente recebe essa graça. Todos os dias que a gente acorda, né? Então, vamos agradecer em primeiro lugar. E com essa gratidão, a gente vai se suprindo para não ficar olhando as coisas das outras pessoas, para a gente não ficar admirando o verde da grama do vizinho. Sabe por quê? Porque de longe ela é muito verde, mas de perto você vai ver que tem falhas, que tem bichinhos e às vezes ela pode até estar um pouco seca por baixo. Por quê? Porque você não sabe o que a outra pessoa está vivendo, o que ela está passando. Não é o fato dela estar sorrindo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de sorrir. Eu gosto, me sinto bem, passando alegria para as pessoas. Mas nem todo dia eu tô feliz. Nem todo dia eu tô nessa energia alta. Também tenho problemas. Então, será que quem olha para mim e fala, gostaria de viver a vida dela, será que no dia que eu tô com problema, será que ela também quer? Então, é sobre isso. Todo mundo tem problema, dificuldade, desafios, faz parte da vida. E é assim que a gente cresce. Então, o fato, às vezes, de você ver um casal ali, feliz, abraçados, né? E com um carro bacana, entrando num restaurante chique, e você olha e fala, queria isso pra mim? Quem garante que eles realmente estão felizes? Às vezes estão ali fazendo uma pose, ou às vezes até eles acham que naquele instante a felicidade está. Mas de repente, quando eles sentam no restaurante e começam a conversar, de repente um assunto muito denso começa. Então, que a gente, vamos parar de ficar olhando o que o outro tem, o que o outro conquistou, o que a outra pessoa fez, o que aquela mulher reconhecida mundialmente está fazendo. E vamos olhar aqui dentro, do que o Senhor vai se alegrar. Porque a gente não está aqui para ficar buscando a tal da felicidade. Não, a gente está aqui para levar a glória do Senhor. E isso é o que vai fazer a gente ficar feliz. Porque a gente vai alegrar primeiro a Deus. E me veio agora aqui uma
uma história de uma menina que ela tinha os pais separados e o pai acabou se casando novamente, né? E toda vez que ela estava com o pai e a madrasta, e ela via, né, o casal feliz, assim, se curtindo, ali num ambiente harmônico, né, e ela ali junto, feliz também, né, que ela tinha um bom relacionamento, ela desejava que a madrasta saísse e entrasse a mãe no lugar. E aí ela imaginava aquela cena dos três ali, felizes. E ela ficava, né, num movimento para que o pai dela voltasse com a mãe. E é interessante, né, porque na cabecinha dela era como se fazer um movimento do xadrez. Tirar essa rainha branca ou preta e colocar a outra rainha da outra cor. E que todas as outras variáveis continuariam iguais. E a inveja é sobre isso, porque você olha a outra pessoa, você se imagina no lugar daquela pessoa ou com aquele objeto que a pessoa está, ou na casa onde a pessoa mora, enfim, e você acredita que aquela felicidade que você está vendo ali é a que você vai ter. E não é assim que funciona. E aí quando você se mata para conquistar aquilo, e aí você conquista, muitas vezes, né, porque foi o motivo que te levou foi a inveja, te frustra. E aí você às vezes para e pensa assim, nossa, eu não sou justa, porque eu eu sonhei tanto com essa casa, sonhei tanto com esse lugar, sonhei tanto com essa posição, desejei tanto esse carro, essa viagem. E aí lá no fundo você não está sentindo aquela felicidade que você tinha projetado. Vale uma reflexão bem poderosa aí, né? Então, assim, tire a inveja da sua vida e foque no que vai te fazer bem a partir do comando que Deus vai te dar. Ah, Silvana, mas como é que eu vou ouvir o comando de Deus? Coração. Com tempo na palavra, com tempo de ouvir louvor, com tempo para levar a palavra para outras pessoas, de ajudar outras pessoas. É nesse movimento que você vai se conectando cada vez mais com Deus e vai tendo um relacionamento mais profundo com Ele e passa a receber mais claramente qual é a direção que Ele quer que você siga. É assim. E no 19:21 até 21 diz o seguinte: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Uau! Esse aqui mexeu comigo, porque eu gosto de tomar um vinho. Não sou a pessoa que se embebeda, nunca foi minha vibe, mas eu gosto de sentar à mesa, tomar um bom vinho, conversar, às vezes só eu e meu marido, às vezes com amigos, com a família. Mas aqui ele está falando sobre não andar com os que se encharcam. Por quê? Eu já falei aqui anteriormente que o ambiente, ele te molda. E se você passa a andar com pessoas que estão se embebedando, que estão
que estão comendo demais, aos poucos você vai, só mais esse, só mais um golinho, só mais um pedacinho. E aí você vai aos pouquinhos aumentando a sua dose, a sua quantidade. E quando você se der conta, você já está igualzinho a eles. E aqui talvez gere um incômodo, né? Porque a gente está trazendo situações muito, acho que talvez até muito diárias, né? De muita gente. Mas aqui não é só sobre bebida, cigarro ou gula. Não, é qualquer tipo de excesso. Que você pode virar para mim e falar, mas eu não bebo. Eu como moderado, porque eu me dedico muito para o exercício físico e vou e tal. Preste atenção até se o exercício físico não pode ser esse excesso, esse descontrole. Porque você ter uma rotina de exercício é muito saudável. Mas eu vejo que tem pessoas que ultrapassam. Eu já vi na academia pessoa que estava lesionada e estava lá forçando até que deu ruim de verdade e aí a pessoa não pôde nem ir mais na academia. Então isso é descontrole, né? Um outro mal que hoje em dia está aí são as telas. Já observei pessoas que ficam tanto tempo na tela que quando ela é chamada e ela sai, aí que ela se dá conta que ela estava com sede e que ela precisava ir ao banheiro. Então esse descontrole também acaba roubando o tempo de conversa em família, roubando o sentar junto à mesa. Então assim, roubando o tempo de oração. Olha aqui, que sério. Então a gente precisa prestar atenção qual é o excesso que de repente está na nossa vida. E aí eu te pergunto sobre isso. Te cutucou aí, foi? O que você precisa decidir mudar hoje? Qual é o descontrole? Qual é o excesso? Qual é o ambiente que você precisa mudar para seguir uma vida mais próxima a Deus? A disciplina parece ser chata, mas ela não é. Ela te liberta. Ela faz com que você tenha mais tempo. Se você anda reclamando aí que você está com falta de tempo, comece a organizar mais a sua vida. Comece a fazer um planejamento da sua semana e olhar no começo da semana e esquematizar as suas tarefas, né, os seus compromissos. Isso faz muita diferença. Eu sou uma pessoa que, claro que às vezes acontece de você ter que marcar alguma coisa de última hora, mas eu trabalho sempre com uma semana de antecedência. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, a minha semana que vem, ela já está tomada. Eu tenho algumas janelas que eu já ponho como janelas de disciplina, que se aparece alguma coisa de última hora, é ali que eu vou encaixar. Mas a minha semana que vem já está pronta. Então, hoje, se alguém quiser marcar alguma coisa comigo, eu já vou marcar para outra semana. Entendeu? Então, assim, isso faz com que você tenha uma vida mais organizada, mas faz com que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais fluida. Porque eu vejo que as pessoas que estão naquela coisa de ir conforme a maré, elas estão sempre se embolando. Elas estão sempre agitadas, nervosas, irritadas, atrapalhadas, porque elas estão sempre correndo atrás do urgente. Então, se você tem muito urgente no seu dia, pare, respire e organize, porque isso vai te cansando cada dia mais. Isso vai fazendo com que você tenha descontrole mesmo de você, das suas emoções, faz com que você acabe descontando nas outras pessoas, exigindo que as outras pessoas façam as coisas para você porque você não fez, porque você não se organizou.
Então assim, olha o turbilhão que vira a vida de uma pessoa que não se organiza, que não coloca disciplina na sua vida. É assim, e isso tudo parte de uma única coisa. Sabe o que muda a sua vida? Sabe o que vai fazer com que aquilo que está te doendo, aquilo que está te chateando, aquilo que está te incomodando, saia da sua vida? Tem uma coisa, e ela se chama decisão. Decisão. A hora que você decide que aquilo mais não vai fazer mais parte da sua vida, que aquilo precisa ser transformado, que aquilo precisa ser mudado, que aquilo precisa ir para um outro lugar, para uma outra pessoa, para uma outra situação, você faz acontecer. Enquanto você estiver falando, eu preciso fazer tal coisa, porque eu preciso, sabe? Não vai acontecer. Ela só vai acontecer quando você tomar uma decisão e assumir para você mesma. Eu vou mudar isso. É a decisão. E aí eu te pergunto, qual é a decisão que você precisa tomar hoje para mudar a sua vida? Pode ser que Deus até já te falou o que é. Pode ser que você já entendeu o que você precisa mudar, mas você está aí empurrando, arranjando desculpas. Hoje eu não tenho tempo. Isso eu não consigo. É muito difícil. Eu teria que ter alguém para fazer isso. Eu nem sei como é que começa a fazer isso. Nunca estudei para isso. Quantas desculpas. Mas a hora que você toma a decisão para você mesma de que vai acontecer, você vai estudar, você vai ligar para alguém que saiba, você vai buscar na internet, eu não sei o que é que você precisa, mas a partir do momento que você tomar a decisão, você vai fazer acontecer. É assim. Então assim, Deus, Ele não desiste de você. Ele está aí, do seu lado, de braços abertos para te entregar tesouros maravilhosos. Mas você precisa decidir se você quer acessar esses tesouros, essa sabedoria. Então, eu deixo aqui essa reflexão para você ter um tempo com o Senhor e entender o que é que você precisa mudar para ter uma vida com mais disciplina, com mais domínio próprio, com mais paz. Disciplina te traz paz. Paz, a paz que excede todo entendimento. E até no momento que a vida de repente estiver com um desafio muito grande, você vai encarar e resolver com paz. Amém? E é sobre isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria não, porque toda vez que eu trago aqui esse exercício, essa troca de informações da Bíblia, eu oro e recebo do Senhor. Então até a gente está seguindo aqui, né, os ditados de Salomão, e se você olhar em relação à semana passada, eu pulei o 9, o 10 e o 11. Porque na hora que eu comecei a fazer o estudo, eu ouvi do Senhor que não era esse pedaço para fazer. E aí a gente veio para o 12. Então assim, a gente vai seguir os ditados, mas eu estou sob o comando do Senhor. E Ele vai me guiar para a próxima semana, para o que eu e você precisamos ouvir. Eu declaro para você uma semana
sobrenatural, onde você possa educar os seus filhos com amor, que você possa implantar disciplina no seu dia a dia. E olha, não precisa fazer grandes planejamentos não. Começa a observar o que é que está te atribulando no dia a dia, o que é que você está fazendo correndo com urgência e comece a olhar o que você pode mudar para que aquilo não aconteça nessa agitação. Tenha tempo de oração diário com o Senhor. Eu sempre gosto de reservar um tempo para ir para o meu quarto e orar e ler a palavra, ouvir louvores e conversar com o Senhor, ter um tempo em silêncio para ouvir dele. Mas eu oro o tempo todo. Eu oro antes de começar aqui a gravação. Eu oro agradecendo porque a gravação foi feita. Eu oro quando eu saio de casa. Quando eu vejo que alguma coisa aconteceu e que eu fiquei bem, eu agradeço. Isso é oração também. Então assim, o relacionamento profundo com Deus é no dia a dia. É ali, é na hora que você toma um café. Ai, obrigada, Senhor, por esse café gostoso. Sabe? É assim, é no dia a dia. Então, que você seja filho, para alegrar o Senhor, para entregar amor. E é isso que eu desejo e declaro para a sua semana. Mais ordem, mais amor, mais paz. Amo sua vida. Que Deus esteja sempre com você. Um beijo.